Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1146 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube. E ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Gente, estamos no top 50 dos podcasts educacionais mais relevantes do Spotify e no top 3 dos podcasts jurídicos. Então ajuda a gente compartilhando esse episódio, deixando like, deixando comentário, compartilhando na sua rede social, porque isso ajuda a trazer ainda mais relevância para o nosso projeto, ele vai ser mais distribuído e nós vamos até mesmo alcançar posições melhores. Eu agradeço demais por essa força que você me dá. E o último convite, nos segue no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E o primeiro julgado diz respeito ao Código Brasileiro de Aeronáutica e o destaque ficou da seguinte forma: são constitucionais e estão alinhados com as padronizações internacionais os dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica. E aí temos, que dispositivos são esses? Basicamente, gente, esses dispositivos eles tratam do CIPAE, que é o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. É uma estrutura que é fundamental, estabelecida dentro do Código Brasileiro de Aeronáutica e que busca garantir a segurança da aviação brasileira. O propósito primordial é a preservação de vidas humanas através de uma melhora contínua da segurança no transporte aéreo. Para isso, gente, o CIPAE se destaca com foco na prevenção, conduzindo inclusive investigações de acidentes aéreos, não com o intuito de atribuir culpa ou responsabilidade, mas sim de prevenir ocorrências futuras semelhantes. E é por isso que esse CIPAE tem uma estrutura muito peculiar. Então, por exemplo, os dispositivos impugnados eles trazem que há uma precedência do CIPAE nas investigações que tratem sobre acidentes aéreos. Traz também algumas restrições de uso de fontes do CIPAE como provas. Então, por exemplo, não é possível usar dados do sistema de notificação voluntária de ocorrências, bem como de análise em conclusão da investigação do CIPAE como prova em processo judicial ou procedimento administrativo, exceto mediante requisição judicial. Então veja só, o objetivo aqui, não é como nós já trouxemos, não é o de punir, é o de investigar as causas do acidente aéreo para contribuir com a melhoria da segurança. Então até por isso não se pode de cara utilizar essas fontes como provas em processo judicial, salvo mediante requisição. Outro ponto trata da comunicação de indício de crime. Então, se durante a investigação do CIPAE forem encontrados indícios de crime, eles devem ser comunicados à autoridade policial competente. Outro ponto aqui previsto, controle de acesso aos destroços. Então, lá no artigo 88N, há uma determinação de que é necessária uma autorização da autoridade de investigação do CIPAE para vasculhar ou remover aeronaves acidentadas, seus destroços ou coisas transportadas, exceto em caso de salvamento ou preservação de evidências, mais uma situação que também foi questionada. E além disso, também se atribui ao CIPAE uma coordenação do acesso aos destroços da aeronave acidentada. Então, tudo isso teve a sua constitucionalidade questionada e o STF entendeu que tudo isso é constitucional, entendeu que se trata de uma legislação moderna que está de acordo com a Convenção sobre a Aviação Internacional de Chicago e, portanto, a lei foi considerada constitucional. Melhor, os dispositivos dessa lei foram considerados constitucionais. Então, como é que ficou o destaque? São constitucionais e estão alinhados com os padrões internacionais os dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica, e aí há uma listagem de que dispositivos são esses. Próximo julgado diz respeito ao Estatuto dos Militares, Lei nº 6880 de 1980. É uma tese de repercussão geral, tema 703 do STF.
o artigo 47 da Lei 6880 de 1980 foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, sendo válidos, por conseguinte, os incisos 4 e 5 do artigo 24 do Decreto número 4346 de 2002, os quais não implicam ofensa ao princípio da reserva legal. Então vamos lá. Quais foram esses dispositivos impugnados? O artigo 47 do Estatuto dos Militares trata sobre a detenção ou a prisão disciplinar. Segundo a previsão legal, essa detenção ou essa prisão disciplinar não podem ultrapassar 30 dias e serão aplicadas de acordo com a transgressão cometida. E aí tem mais um ponto. Onde é que está previsto qual é o nível de cada transgressão? Então, se uma transgressão é grave, é média, é gravíssima, em regulamentos. Então, a lei permite que regulamentos tragam essa amplitude e forma de aplicação dessa sanção disciplinar. Essa previsão é constitucional? Sim, é constitucional. Por quê? Porque quando se fala em reserva legal, estamos falando dos crimes propriamente militares. Aí, de fato, existe um princípio da reserva legal, que é bem mais restrito. Por outro lado, aqui estamos tratando de uma situação de transgressão disciplinar. Então, nesse caso, se entendeu que existe uma espécie de reserva legal relativa, enquanto no caso de crime militar existe uma reserva legal absoluta. E, além disso, materialmente falando, não há uma desproporcionalidade na previsão dessa possibilidade de prisão disciplinar, já que, dentro do militarismo, a lógica é a hierarquia e disciplina. Então, entendeu-se que não é desproporcional essa previsão, e entendeu-se também que não há aqui um princípio de reserva legal absoluta e, portanto, um regulamento pode sim disciplinar o que é uma infração grave, o que é uma infração média, gravíssima, etc. Então, como ficou o destaque do julgado, o artigo 47 da Lei 6880 de 1980 foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, sendo válidos, por conseguinte, os incisos 4 e 5 do artigo 24 do Decreto 4346 de 2002, os quais não implicam ofensa ao princípio da reserva legal. Próximo julgado, inserido na Constituição Federal, é um julgado muito importante, viu? E o destaque ficou da seguinte forma: o STF, em sede cautelar, sustou a execução das emendas PIX, até que os poderes legislativo e executivo, em diálogo institucional, regulem os novos procedimentos nos moldes dos fundamentos decisórios. Gente, emenda PIX, né? Olha só que interessante aqui, tá? Só para contextualizar, foi uma decisão da relatoria do ministro Flávio Dino. E, gente, o debate aqui é muito interessante. Eu lembro que alguns anos atrás, eu assistindo ali um canal de notícias, quando se falava muito sobre orçamento secreto, e aí na época, uma especialista, advogada, disse: olha, nós temos que estar muito atentos porque estamos conversando sobre algo que logo, logo já vai se tornar ultrapassada, porque hoje o debate está se aprofundando tanto e tão rapidamente que no Congresso já se fala da tal da emenda PIX. E o que seria essa tal dessa emenda PIX? Gente, isso aqui veio lá no ano de 2019, a emenda 105. E basicamente, por que se chama emenda PIX? Porque é um tipo de transferência especial de recursos que se dá de modo praticamente automático. Então, por isso a brincadeira e essa popularização do termo emenda PIX. O artigo 166A, que foi inserido pela emenda constitucional de número 105 de 2019, ela define dois tipos de transferência para emendas individuais impositivas. Então, tem uma transferência especial e a transferência com finalidade definida. A transferência especial, em particular, ela permite que esses recursos sejam repassados diretamente ao ente beneficiado,
sem necessidade, né, de nenhum tipo de convênio, de instrumento similar, de nada. E isso simplifica e agiliza esse processo. Ah, professor, que coisa boa, que coisa moderna. Então, o recurso público ele vai para o ente de uma forma simplificada. Isso é bom, né? Isso é bom para quem? Para alguém isso é bom, com certeza. Porque qual o problema? O problema é que isso acaba sendo algo que não tem muito critério de transparência nem de rastreabilidade. Então, até se fala em eficiência, né? Rapidamente o recurso chega. Mas o recurso chega como? Sem a necessidade de um convênio, de um instrumento formal, chega de uma forma quase que automática, cai ali, pinga ali naquela conta bancária. Então, por isso, em sede cautelar, o STF trouxe algumas determinações. Então, obrigou, de forma prévia, ao recebimento dos recursos, a inserção na plataforma eletrônica específica do Orçamento da União de planos de trabalho, com objeto a ser executado, com a finalidade exatamente da estimativa desses recursos para execução e o prazo da execução para a classificação da despesa, e a plena incidência dos controles externo e interno da situação desses recursos. Também permitiu, né, excepcionalmente, a continuidade de execução dessas emendas PIX, mas só nas hipóteses de obras já em andamento ou de calamidade pública. Nesse caso, há condições específicas que foram aqui fixadas. E, ademais, né, a decisão sustou a execução das emendas impositivas até que os poderes legislativo e executivo, em um verdadeiro diálogo institucional, moldem como ficará essa situação com critérios técnicos, né, critérios que tragam eficiência, transparência e rastreabilidade aos recursos que forem enviados. Então, como é que ficou aqui o destaque? O STF, em sede cautelar, sustou a execução de emendas PIX até que os poderes legislativo e executivo, em diálogo institucional, regulem os novos procedimentos nos moldes dos fundamentos decisórios. Próximo julgado, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre comércio exterior e interestadual, lei estadual que prevê exceções à proibição da comercialização de pneus usados importados. Gente, a lei número 12.114 de 2004 do Estado do Rio Grande do Sul proibiu a importação de pneus usados, mas trouxe ali algumas exceções. Então diz, por exemplo, que para cada 10 pneus que tivesse uma destruição ambientalmente adequada, seria possível a importação de um pneu usado. Então, enfim, tem aqui algumas exceções, entende? E qual o problema? O problema é que a lei federal ela não traz essa exceção, ela simplesmente diz que não pode importar o pneu usado. Então, essas exceções previstas na lei lá do estado do Rio Grande do Sul é que são inconstitucionais. Por quê? Porque é uma norma menos protetiva ao meio ambiente do que a lei federal. E há, né, também uma inconstitucionalidade formal aqui, né, gente? Porque trata de comércio exterior, que é uma matéria que é de competência privativa da União, está lá no artigo 22, inciso 8º. Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre comércio exterior e interestadual, lei estadual que prevê exceções à proibição da comercialização de pneus usados importados. Próximo julgado, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional na medida em que representa normas sobre o direito do consumidor que visa a proteção dos clientes, lei estadual que obriga as empresas prestadoras de serviços de internet móvel e de banda larga na modalidade pós-paga a apresentarem na fatura mensal informações sobre a entrega diária de velocidade de recebimento e envio de dados pela rede mundial de computadores. Trata-se aqui da Lei número 5885 de 2022 do Estado do Mato Grosso do Sul. Basicamente, o que prevê? Prevê que a prestadora de serviço de internet móvel ou banda larga, ela tem que, na fatura mensal,
trazer um relatório da velocidade de entrega dessa internet dia a dia. Essa lei é constitucional? Gente, o STF disse que é constitucional. Então, de fato, entendeu-se que seria possível uma lei estadual trazer esse tipo de previsão. Por quê? Porque se entendeu que se trata de uma matéria sobre direito consumerista. Então, se compete à União legislar sobre serviço de telecomunicação e definir a forma e o modo de execução desses serviços, por outro lado, uma norma como essa não trata propriamente sobre isso. Trata sobre uma disposição protetiva ao consumidor que vai ter um acesso mais amplo à informação e vai saber efetivamente qual é a qualidade do serviço que ele está contratando. Então, sim, entendeu que se trata de uma lei constitucional. Gente, eu não vou mentir não, que para mim, esse tipo de decisão aqui, esse tipo de tema, é muito fácil de causar confusão, porque às vezes você não consegue perceber uma lógica tão clara do que o STF usa como critério para dizer que está tratando aqui sobre direito do consumidor, ou que não, aqui o que prevalece é que trata sobre serviço de telecomunicação, então é inconstitucional. Fica aqui uma linha muito tênue, né? E em situações assim, semelhantes, né, melhor dizendo, ora o STF vai para um lado, ora vai para o outro, então é muito difícil. Então, muito cuidado, tá, com esse tipo de decisão. Tenta, de fato, assimilar, tá tudo lá no nosso material escrito, especialmente lá nas leis integradas, então, muito cuidado. Como é que ficou, então, o destaque? É constitucional, na medida em que representa norma sobre direito do consumidor, que visa a proteção dos clientes, lei estadual que obriga as empresas prestadoras de serviço de internet móvel e de banda larga, na modalidade pós-paga, a apresentarem na fatura mensal informações sobre a entrega diária de velocidade de recebimento e envio de dados pela rede mundial de computadores. Próximo julgado foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: é inconstitucional, por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal, norma de decreto estadual que determina a extinção da punibilidade pela prescrição quando não ocorrer, dentro do prazo nela estabelecido, a instauração ou a conclusão do procedimento destinado a apurar a falta disciplinar no curso da execução da pena. Qual foi o dispositivo aqui que teve a sua constitucionalidade questionada? Foi o decreto número 48534 de 2009 do Estado do Rio Grande do Sul. E o que ele determina? O apenado cometeu uma falta grave. Passaram 30 dias sem que tenha sido instaurado o processo administrativo para apurar essa falta grave, considera-se extinta a punibilidade pela prescrição. E há também uma norma especial no caso de fuga. Gente, isso é constitucional? Não é, né? Isso não é constitucional, porque a competência para legislar sobre direito penal e processual penal é privativa da União, está lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. E, professor, como é que fica essa questão da prescrição da falta grave na execução penal? Tem legislação federal específica sobre o assunto? Tem? Não, não tem não, tá? Mas como não tem, se aplica o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, que é o de 3 anos. Lá no 109, inciso 6º, diz que em 3 anos o prazo prescricional, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. E em crimes muito antigos, né, esse prazo era de 2 anos só, porque com a Lei 12.234 de 2010, que houve a ampliação desse menor prazo prescricional de 2 para 3 anos, mas hoje é 3 anos, já faz muito tempo, né? Desde o ano de 2010. Então não tem isso, tá, de prazo prescricional de 30 dias para falta grave. A lei estadual que prevê isso é inconstitucional. Então, portanto, como é que ficou o destaque? É inconstitucional por usurpar a competência privativa da União
para legislar sobre direito penal e processual penal, norma de decreto estadual que determina a extinção da punibilidade pela prescrição quando não ocorrer, dentro do prazo nela estabelecido, a instauração ou a conclusão do procedimento destinado a apurar falta disciplinar no curso da execução da pena. Próximo julgado do dia é um julgado bem importante porque teve uma certa repercussão e foi inserido na Lei de Alimentos, Lei número 5478 de 64, destaque da seguinte forma: é compatível com a Constituição Federal de 88, a norma da Lei 5478 de 68, que dispensa a assistência de advogado na audiência inicial do procedimento especial da ação de alimentos. Onde é que está previsto isso, gente? Lá no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Alimentos. Se o credor comparecer pessoalmente e não indicar profissional que haja concordado em assisti-lo, o juiz designará desde logo quem o deva fazer. Esse parágrafo 2º, ele é lido conjuntamente, não é com o caput, que diz: o credor, pessoalmente ou por intermédio de seu advogado, dirigir-se-á ao juiz competente, qualificando-se e exporá suas necessidades, provando apenas o parentesco ou a obrigação de alimentar do devedor. E aí segue o dispositivo, ou seja, qual é a leitura que se faz aqui? O indivíduo ele pode, sozinho, pessoalmente ou através de advogado, comparecer a juízo para informar que ele necessita de alimentos. E aí o parágrafo 3º diz assim: se o credor comparecer pessoalmente, ou seja, sozinho, sem advogado, o juiz vai ter desde logo que designar um advogado para assisti-lo. E aí qual foi a leitura que foi feita desse dispositivo aqui, tanto do caput na leitura conjunta como o parágrafo 3º? Que o juiz de fato deve designar um advogado, mas que a audiência inicial ela poderia ocorrer mesmo sem advogado. Então, inicialmente seria possível uma audiência de conciliação e nessa audiência a parte poderia estar pessoalmente, ou seja, sem ainda um advogado. E aí, gente, essa interpretação, dessa forma, ela é constitucional? Ela prevaleceu perante o STF? Gente, sim. Então, se entendeu que é uma previsão constitucional, que essa interpretação decorrente desse dispositivo é constitucional, então que seria possível sim a pessoa comparecer sem advogado para pedir alimentos e participar já nessa situação sem advogado dessa audiência inicial. Posteriormente, então seria nomeado um advogado e ele sim participaria do restante do processo, caso necessário. Como é que ficou o destaque? É compatível com a Constituição Federal de 88, a norma da Lei 5478 de 68, que dispensa a assistência de advogado na audiência inicial do procedimento especial na ação de alimentos. Amigos, rapidamente eu vou fazer aquele convite muito especial. Se você ainda não é nosso assinante, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei. Com certeza vai ser um baita diferencial nos seus estudos, com acesso ao material 100% atualizado toda semana, por esses mesmos informativos que eu comento com você em formato de áudio, além de dezenas de planos de leitura. Planos esse por edital ou por carreira e que são organizados de tal forma a te garantir sempre uma continuidade de estudos. Então é sua oportunidade de finalmente organizar seus estudos de lei seca e jurisprudência. Então vem fazer parte do Clube da Lei que eu te aguardo. E o outro convite também muito importante, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e muitas vezes pode ser um texto que você já tem na gaveta, um TCC, uma monografia, uma dissertação, e vai ser com certeza um grande diferencial em prova de títulos. Então, seguindo em frente, próximo julgado de hoje, inserido na Lei Complementar 24 de 75,
que trata sobre o convênio para o ICMS, e o destaque ficou da seguinte forma: é constitucional a concessão de isenção de ICMS na aquisição de veículos por pessoas com deficiência, desde que haja expressa autorização em convênio do CONFAS, ainda que em momento posterior à edição da lei estadual originária, devidamente alterada por nova legislação. Gente, a situação aqui tem uma pequena complexidade, veja só. Nós temos lá no artigo 1º da Lei Complementar 25 que as isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas no termo de convênios celebrados e ratificados pelos estados e pelo DF, segundo esta lei. Ou seja, algum estado ou então o DF quer conferir algum tipo de isenção de ICMS? Pode? Depende. Pode, desde que seja celebrado um convênio junto ao CONFAS. Para que serve isso, professor? Que loucura é essa? Gente, isso serve para evitar a tal da guerra fiscal. Então, não é possível o Estado simplesmente de bom grado oferecer isenções. É necessário que o CONFAS verifique se essa isenção não tem um teor meio que predatório, né? Meio que de guerra fiscal, o que é tido pela nossa legislação como algo prejudicial. Ok. Nós temos aqui nesse caso concreto a Lei Complementar 298 de 2004, só que essa lei complementar do Estado do Espírito Santo, tá, gente? Ela foi posteriormente alterada pela Lei 10.864 de 2017. E aí ela traz o quê? Ela traz exatamente uma isenção de ICMS para as pessoas com deficiência no momento de adquirirem veículos. E inicialmente essa lei era problemática. Por quê? Porque ela trouxe hipóteses de isenção que não estavam previstos na legislação federal. Então, olha só, pode ter isenção para PCD? Pode. Inclusive, tem legislação federal nesse sentido. Acontece que essa lei estadual inovou. E em relação a essa inovação que amplia a isenção, seria necessário convênio com o CONFAS. Ocorre que, olha só que situação peculiar. Logo depois, a lei de 2017, a lei número 10.684 de 2017, alterou a lei complementar 298 de 2004 e adequou aquilo que está previsto na legislação federal. Então, gente, veja só, a lei posterior adequou. Então, tá tudo certo, né? Por quê? Porque a lei é posterior, inclusive, à lei federal e está em total acordo com aquilo que está previsto no âmbito federal. Então, agora está tudo certo. Portanto, como é que ficou o destaque? É constitucional a concessão de isenção de ICMS na aquisição de veículos por pessoas com deficiência, desde que haja expressa autorização em convênio do CONFAS, ainda que em momento posterior à edição da lei estadual originária, devidamente alterada por nova legislação. E, gente, o último julgado de hoje foi inserido na Lei Complementar 123 de 2002, Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, destaque da seguinte forma: é constitucional a incidência da substituição tributária e do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS para as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, na medida em que representa legítima opção político-legislativa em submetê-las a procedimento diverso do recolhimento por guia única, que é o sistema de arrecadação unificada. Vamos entender, gente. A Lei Complementar 123, ela traz um regime mais protetivo para as micro e pequenas empresas. E dentro dessa lei existe tal do Simples Nacional. O que é esse Simples Nacional? É um regime
onde se consegue, através de uma única guia, recolher vários impostos. Isso serve para quê? Isso serve para facilitar a vida das empresas. Então você desburocratiza, você reduz o trabalho necessário para calcular esses impostos. Então o gasto com o contador acaba reduzindo via de regra também. Enfim, é um regime todo mais protetivo. E essa guia única, ela traz vários impostos em uma única guia. E dentre esses impostos, está o ICMS. Então, no caso das micro e pequenas empresas que são optantes pelo Simples, na guia única já vem o ICMS devido. O que acontece? Acontece, gente, que no caso de substituição tributária e antecipação de ICMS com ou sem incidência de diferença de alíquota interna e estadual, a lei prevê que esse pagamento aqui não vai se dar na guia única, então é pago em uma guia à parte. Pergunta-se, isso é constitucional? Sim, isso é constitucional. E, inclusive, não seria possível criar um modelo híbrido, onde você pega situações de outros modelos para criar um modelo que é melhor. Então, se nesse modelo do Simples Nacional, essa situação da antecipação ou da substituição tributária não está inserida na guia única, então não é possível pegar um regramento de outros regimes para importar para o regime do Simples Nacional e criar um verdadeiro Megazord. Não, isso não é possível. Então, de fato, tanto é constitucional que o recolhimento desse imposto aqui, que seria o ICMS por antecipação ou por substituição tributária, seja feito por guia apartada, mesmo no caso de empresa optante pelo Simples Nacional. Então, isso aqui é constitucional, essa possibilidade. Então, como é que ficou o destaque do julgado? É constitucional a incidência da substituição tributária e do recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS para as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, na medida em que representa legítima opção político-legislativa em submetê-las a procedimento diverso do recolhimento por guia única, ou seja, sistema de arrecadação unificada. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e eu vou pedir novamente, não deixa de curtir, de compartilhar esse episódio com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, naquele grupo de WhatsApp, nos seus stories lá no Instagram ou na sua rede social preferida. Também não deixa de deixar o like, deixar um comentário. Nós estamos, gente, no top 50 do Spotify, como um dos 50 podcasts mais relevantes dentre os podcasts educacionais do Brasil. E estamos também entre os 3 mais relevantes entre os podcasts jurídicos. Então, para nos manter nesse ranking, eu conto muito com você e, quem sabe, para logo chegar em primeiro lugar entre os podcasts jurídicos, eu estou contando muito com o seu apoio para isso. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muitíssimo a você que ouviu até o final e até a próxima.